Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que acompanha sempre as nossas lives aos sábados e domingos, nós vamos fazer aqui a introdução inicial do programa e posteriormente estaremos voltando ao vivo, tá bom? Porque nós colocamos esse trecho do vídeo para que eu tenha tempo hábil de enviar o material àqueles que vão participar da live, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós vamos dar continuidade àquele estudo de lições que nós estamos abordando neste primeiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando bibliologia, a sua inspiração, a sua revelação, a sua composição, os seus livros, cânon sagrado, a mensagem, os livros históricos, livros poéticos. Hoje nós vamos falar acerca dos livros proféticos, tá bom, meu amado? Tem coisa boa para nós nessa lição de hoje. Eu gostaria que você deixasse seus comentários, se inscrevesse no canal, compartilhasse este material com seus contatos, tá bom? Dito isso, vamos lá então, propriamente ao estudo da lição de hoje. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós vamos estudar a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. Leitura bíblica encontra-se no livro de Jeremias, no livro de Joel e também no livro de Apocalipse. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e para edificares e para plantares. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Na presente lição, nós vamos estudar acerca dos livros proféticos nas Sagradas Escrituras. Os livros proféticos são divididos em duas categorias: profetas maiores e profetas menores. Eles são assim definidos por conta do volume da obra produzido por cada autor, mas não há
profeta mais relevante ou menos relevante que os outros, tá bom, meu amado? É apenas uma forma pedagógica, tá bom? De definir os profetas pelo volume das obras. É uma questão pedagógica. Todos eles foram usados por Deus na revelação plenária e também na revelação verbal, tá bom, meu querido? Dentre os livros proféticos na Bíblia, irmãos, no Novo Testamento ou na Nova Aliança, Apocalipse é o único livro profético, tá bom? Do Novo Testamento. E ele também é muito conhecido como o livro da revelação ou o livro das revelações. É sobre os profetas maiores, profetas menores e o livro de Apocalipse que nós vamos falar na lição de hoje. Os profetas maiores. Ao falar dos profetas maiores, nós precisamos ter em mente que se tratam aí de 4 profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São estes os 4 profetas. O livro de Isaías, por exemplo, são 66 capítulos. O livro de Jeremias escreveu também Lamentações de Jeremias, uma obra muito volumosa. Ezequiel também, são muitos capítulos. Agora nós temos Daniel. Daniel ele tem 12 capítulos. Nós vamos ver que o profeta Oséias, me parece que tem 14 capítulos. Mas Daniel foi incluso entre os profetas maiores, muito embora o volume da sua obra seja do tamanho da obra de Oséias, que são 14 capítulos, mas isso é apenas uma questão pedagógica. Daniel ele foi contemporâneo de Ezequiel e também contemporâneo de Jeremias. Vamos falar então sobre os profetas maiores. Os profetas e a profecia. Ninguém tomava para si o título de profeta. O ato de escolha de um profeta era atribuição exclusiva do Senhor. Por intermédio destes homens, Deus tornava sua vontade e seus planos conhecidos por seu povo. Pela ação do Espírito, a mensagem profética era dirigida a pessoas, tribos, à nação de Israel e até mesmo a várias outras nações em torno de Israel. Quando nós falamos aqui sobre a profecia e o profeta, são duas coisas distintas, tá bom, meu amado? Quem era o profeta? O profeta, primeira coisa, ninguém se dizia profeta. Ninguém acordava um dia lá e falava: olha, eu estou sentindo que eu sou profeta de Deus. De forma alguma. Era Deus que se apresentava, como no caso de Jeremias. Jeremias, antes que você existisse, eu já te conhecia. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu já te santifiquei, as nações te dei por profeta. A visão de Isaías, por exemplo, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ezequiel vai dizer quando ele estava no cativeiro, lá na terra da Babilônia, o Senhor se apresentou a ele. Então, ninguém tomava esse título ou esta honra para si. Era Deus, unicamente Deus que se apresentava, consagrava aquela pessoa. E por intermédio destes homens, os profetas, o profeta era como que a boca de Deus. Literalmente, muitas palavras, assim diz o Senhor. Ele falava como se fosse o próprio Deus. E eles não falavam movido pelos seus interesses, pela sua vontade, pelas suas inclinações. Eles falavam orientados e dirigidos pelo Senhor. O profeta poderia ser repudiado, perseguido, ser odiado, porque a mensagem do profeta, meu amado, não era aquela mensagem muitas vezes de mamão com açúcar, não é aquela mensagem de Nutella para crente mimimi e crente cheio de frescurite. A mensagem era dura, era igual a mensagem de João Batista, meu querido. Pela ação do Espírito Santo, estes homens declaravam
anunciavam a mensagem do Senhor, que poderia ser dirigida a uma pessoa em particular. Nós vemos profetas sendo usados por Deus, como o profeta Samuel foi usado para falar com Saul, ou para falar com pessoas, para falar com tribos, para falar com a nação de Israel e até mesmo as várias outras nações em volta de Israel. Haja vista, por exemplo, que a profecia de Jeremias foi desprezada pelo povo de Israel, mas ela foi acreditada. Os babilônios, Nabucodonosor, eles creram na profecia, na palavra de Deus, nos lábios de Jeremias. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías era descendente de rei e é conhecido como profeta messiânico. Ele descreveu com riquezas de detalhes a vida, ministério, sofrimento e morte do Messias. Jeremias teve um dos ministérios mais abrangentes de todos os tempos. Profetizou acerca de Israel, Babilônia e de várias outras nações. Testemunhou a queda das muralhas em Jerusalém e a ida do povo para o cativeiro. O profeta Isaías, ele era primo de rei, ele era da família real, tá bom? É o mais nobre de todos os profetas. O rei Uzias era primo dele, tá bom? Ele é muito conhecido no meio evangélico, no meio acadêmico, teológico, como o profeta messiânico. Porque a partir do capítulo 39, no capítulo 40 necessariamente, ele começa a descrever com riqueza de detalhes a vida, o ministério, o nascimento, o sofrimento e a morte do Messias. Ele viu que ele chega a declarar uma profecia no momento em que Jesus estava torturado, era como o mais desprezado dos homens, e as pessoas viravam a cabeça. Ele estava se referindo ao Cristo torturado, machucado. Então é o profeta que mais falou do Messias, do Cristo, do Jesus que viria, tá bom, meu amado? Isaías, sangue real e profeta messiânico. Ao falar de Jeremias, muitos falam de Jeremias como profeta chorão, profeta solitário, e muitas vezes de forma pejorativa. Irmãos, Jeremias foi um dos profetas, se não o maior, mas o que teve o ministério mais abrangente de todos os tempos. Ele profetizou para Israel, ele profetizou acerca da Babilônia, ele profetizou acerca do Egito, ele profetizou acerca das nações em volta de Israel. Então nós vamos ver que quando Deus o chamou, falou: eu te coloco diante das nações para arrancar, para derribar, para destruir, para aniquilar. E coloco você também para o quê? Para determinar que esta nação vai florescer, que ela vai crescer, que ela vai se multiplicar. Então Deus deu uma autoridade muito grande a Jeremias. Enquanto o profeta Jonas e outros profetas ficaram restritos, às vezes, a uma tribo ou reino, Jeremias não. O ministério dele foi muito, mas muito abrangente. Ele testemunhou a queda das muralhas em Jerusalém. Daniel não viu isso, porque Daniel já estava no cativeiro. Ezequiel foi levado também antes da queda dos muros de Jerusalém. Ele testemunhou a queda dos muros de Jerusalém, a carnificina que ocorreu ali. Por isso que ele vai escrever Lamentações de Jeremias. Ele foi também o profeta que viu o povo sendo levado para o cativeiro. Ele só não foi levado para o cativeiro porque Nabucodonosor havia dado ordem para ele ir para Babilônia, e onde ele desejasse ficar, e ele preferiu ficar no meio do povo, irmãos. Amém, querido? Glórias a Deus. Os profetas Ezequiel e Daniel, ambos foram para o cativeiro. Daniel foi usado por Deus no ministério profético e no campo da política. Ele influenciou reis e fez com que o nome do Senhor fosse conhecido em terras pagãs. Quanto a Ezequiel, ele foi para o cativeiro junto com o povo. O Senhor se revelou a ele em terra pagã.
e disse-lhe quão dura seria sua missão, pois o coração do povo estava obstinado com o mal. O profeta Ezequiel, irmãos, e Daniel foram profetas que experimentaram o cativeiro. Primeira coisa que eu compreendo é que nós podemos estar no centro da vontade de Deus, irmãos, e ainda assim passarmos por lutas, adversidades. E nem por isso Deus perdeu o controle da situação. Ser profeta, meu irmão, não é status, tá bom? Ser profeta é uma missão, é uma vocação, é um chamado da parte de Deus. Por isso que nesse período do coronavírus, crentes também morreram, crentes partiram para a eternidade, porque o vendaval bate na porta daquele que está em comunhão com Deus e com aquele que não está. A diferença é que aquele que está em comunhão com Deus e no centro da vontade de Deus, Deus é poderoso para guardá-lo, tá bom? Daniel, ele foi usado no ministério profético. Deus revelava para ele o oculto e o profundo, como o sonho de Nabucodonosor, que ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, enigmas. Então Deus usou ele nesse ministério profético, tá bom? Ele escreveu coisas concernentes aos nossos dias. E Daniel também foi usado por Deus no campo da política. Se você pensa que não, religião e política não se discute, é porque você não conhece Daniel. Deus usou Daniel na política. Segundo alguns teólogos, Daniel esteve presente quando os cativos estavam chegando de Jerusalém. Por ele ocupar um cargo muito elevado, ele designou, acompanhou o povo de Deus. Então nós vamos ver que Deus mandou o povo para o cativeiro, mas Deus foi com o povo para o cativeiro. Deus pode nos livrar da fornalha, mas se ele não nos livrar, ele entra dentro da fornalha conosco. Deus tratando com o povo, mas Deus estava do lado do povo consolando, tá bom, meu amado? E ele foi usado por Deus no campo da política. Ele influenciou Nabucodonosor, ele chegou até a repreender Nabucodonosor, antes de Nabucodonosor cair aquela doença que ele ficou louco e pastou durante vários anos como animal, tá bem? Ele influenciou reis, ele fez com que o nome do Senhor fosse conhecido em terras pagãs. Uma vez que fizeram um decreto para tirar a vida dele e não conseguiram, os leões devorou aquele povo e o rei determinou que aqueles que não adorassem o Deus de Daniel morreriam, tá bom, meu amado? E quanto a Ezequiel, irmãos? Ezequiel também foi um profeta que experimentou o cativeiro. Então, se você está passando por uma luta ferrenha na sua igreja, complicações no casamento, na vida espiritual, na vida financeira, na saúde, o profeta Ezequiel passou pelo cativeiro sem dever nada, meu querido. Então, Deus queria usá-lo ali. E o profeta, ele não escolhe onde Deus vai usá-lo, ele se coloca nas mãos de Deus para ser usado no palácio ou para ser usado no cativeiro, tá bom, meu querido? E Deus se revelou a ele na terra pagã. E Deus disse para ele, olha, Ezequiel, o povo que você vai profetizar é um povo de dura serviço. Pode ser que te ouçam, pode ser que não te ouçam, mas eu vou te colocar como um muro forte contra este povo. E eu sou poderoso para te guardar. O coração desse povo está obstinado com o pecado, com o mal. Por isso que eu mandei esse povo para o cativeiro. Então, em Daniel e Ezequiel, eu compreendo a soberania de Deus, o propósito de Deus de usar profetas, ainda que estejam no cativeiro. Os profetas menores. Ao se referir profetas menores, nós não fazemos de forma pejorativa, tá bom, meu amado? Como nós já falamos na abertura do trabalho, que eles recebem assim estes títulos em virtude do volume da obra produzida. Então, há profetas aí que escreveu somente um capítulo. Há profetas que escreveu 2 capítulos, temos aí o profeta Oséias que escreveu 14, poderia muito bem estar entre os profetas maiores. Então, nós vamos compreender agora quais foram os profetas menores, os profetas que profetizaram antes do cativeiro, durante o cativeiro e
pós-cativeiro, tá bem? Nós temos dois cativeiros, o cativeiro da tribo de Judá e o cativeiro, meu irmão, do Reino do Norte, tá bom? Nós vamos falar sobre isso nesse tópico. Os profetas do Reino do Norte. Amós era um homem do campo. Embora fosse de Judá, seu ministério se deu no Reino do Norte. Sua mensagem não era nada agradável aos ouvidos do povo. Segundo ele, o cativeiro seria inevitável. Oséias, a partir do seu drama conjugal, comunicou a mensagem profética ao povo. Segundo ele, Israel havia traído o Senhor, tal qual fizera sua esposa. Mas, apesar da humilhação, Deus estava disposto a reatar a aliança com o seu povo infiel. No Reino do Norte, meu irmão, Deus usou profetas vamos dizer assim, antes deles irem para o cativeiro, profetas pré-cativeiro, tá bom? O profeta Amós, ele era o profeta que nós podemos definir como profeta caipira. Poderíamos falar que ele era mineirinho, lá do interior de Minas, né? Então, ele era um homem rude, um homem do campo, ele tirava leite, ele era plantador, ele era cultivador também, embora ele fosse da tribo de Judá, porque ele não era do Reino do Norte, ele era do Reino do Sul. O ministério dele se deu no Reino do Norte, foi para lá que ele profetizou. E a mensagem dele não era muito bem recebida lá. Ele foi até acusado de conspirar contra o rei. Ele foi acusado de querer levantar a opinião pública contra o rei. E ele disse, olha, eu não sou filho de profeta, eu não sou descendente de profeta, mas o Senhor me levantou para entregar essa mensagem. Ele falou, vocês podem questionar a minha motivação, mas a minha vocação nenhum de vocês vão questionar, porque a minha vocação, ela veio de Deus. Ele declarou que o cativeiro ali seria inevitável, uma vez que Deus estava dando oportunidade para o arrependimento, o povo não se arrependia e mergulhou cada vez mais na idolatria. Falando do profeta Oséias. O profeta Oséias, para mim, é um dos profetas que mais sofreu no Antigo Testamento. Antes eu tinha muita dó de Jeremias, porque alguns o rotulam como profeta solitário, Deus o proibiu de casar. Mas quando eu fui conhecer a história de Oséias, que ele casou-se com uma mulher, e essa mulher o traiu, e voltou para a vida de prostituição com seus amantes, e Deus manda ele ir lá e buscar aquela mulher, não bater, perdoar e viver com ela. O drama conjugal dele, meu irmão, foi o palco para ele comunicar a mensagem de Deus. Quando as pessoas falavam que absurdo, rapaz, você aceitar uma mulher sem vergonha dessa, que te traiu com tantos homens, falou, bem, ela traiu a mim. E vocês que traíram a Deus com o Egito, com os falsos deuses. Então, a partir do seu drama pessoal conjugal, meu amado, e a vergonha que ele passou, ele usou aquilo, meu irmão, como o palco para comunicar a mensagem profética. Mas a mensagem dele, que é que Deus estava disposto a perdoar a esposa infiel. Deus estava disposto a reatar a aliança, apesar da humilhação que Deus havia passado. Deus estava disposto, volta Israel, volta, porque eu quero te restaurar, meu irmão. E Israel não se voltou para Deus. Israel pagou para ver e foi para o cativeiro. Os profetas pré-exílio. Quanto ao reino de Judá, o Senhor levantou ali 4 profetas. São eles Joel, Miqueias, Sofonias e Abacuque. Através deles, Deus propiciou à nação um tempo para o arrependimento. Mas como persistiram no caminho da idolatria, das injustiças sociais e na degradação moral, o Senhor declarou que o cativeiro seria inevitável. Todavia, haveria um
tempo de restauração. Os profetas pré-exílio, meu irmão, que eles anunciaram, pregaram antes do cativeiro. Então nós vamos ver que o cativeiro, irmãos, ele se deu, não foi somente em virtude da idolatria, não, tá bom? Ali havia pecados sociais, os ricos explorando os pobres, os poderosos, meu amado, pisando nos pequenos, havia muitas injustiças sociais, a degradação moral, perversão que havia no povo era uma coisa terrível, porque quando o homem se afasta de Deus, ele vai se entregar às luxúrias, às suas paixões, o amor ao dinheiro e toda espécie de imundície, meu irmão. Assim estava a nação, totalmente corrompida. Então, quando nós falamos aqui do reino de Judá, porque nós falamos anteriormente no reino do norte, no reino de Judá, o reino do sul, o Senhor levantou ali o profeta Joel, o profeta Miqueias, o profeta Sofonias e o profeta Abacuque, meu irmão. Através desses 4 profetas, Deus estava propiciando o povo um tempo para o arrependimento, um tempo para se humilharem, um tempo para reverem as suas condutas. Esses profetas falaram acerca do comportamento vergonhoso dos sacerdotes, o comportamento vergonhoso, deplorável da liderança judaica daquela época. Eles declararam abertamente a reprovação de Deus diante dos sacrifícios que eram oferecidos, animais aleijados, animais com defeito, e muitos vinham querendo comprar o perdão de Deus ou a consciência, trazendo holocaustos grandiosos. Acaso Deus tem prazer em holocausto do que se obedeça a sua palavra? Então, meu amado, esses homens foram usados por Deus para repreender a nação. 4 profetas, era tempo do arrependimento. Mas como não se arrependeram, meu irmão, esses profetas, eles declararam que o cativeiro seria inevitável. É tanto que Deus usou um profeta: olha, faço coisas nos vossos dias, que se muitos contarem, vocês não crerão. Então Deus trouxe os caldeus, Deus destruiu a cidade santa, o templo santo, meu amado. Mas, todavia, esses profetas declararam que haveria no futuro, distante, a médio e longo prazo, um tempo da restauração. Deus estava levando o povo para o cativeiro, mas o povo não saiu do coração de Deus. O povo havia tirado Deus do coração deles, mas Deus não tirou o povo do coração. Haveria um tempo de um recomeço, de uma restauração num futuro mais distante, porque Deus é misericordioso e tem prazer em perdoar. Os profetas pós-exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias foram os profetas usados pelo Senhor neste período. A missão deles era estimular e exortar a todos quanto à reconstrução do templo, quanto à observância da lei e quanto às questões de cunho social. Este recomeço foi muito difícil para Israel, mas o Senhor havia levantado Neemias para cuidar da gestão política e reconstrução dos muros. O profeta, meu irmão, Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas pós-cativeiro, pós-exílio, tá bom? O papel desses profetas, meu irmão, foi fundamental, porque os muros ficaram derrubados, o templo destruído, meu irmão, por mais de 100 anos. Quando o povo vai para o cativeiro e retorna depois, não foi reconstruído tudo assim do dia para a noite. Levou anos, na verdade, levou décadas para a reconstrução. E no meio dessa reconstrução, o pessoal voltando, pegando tudo destruído, irmãos, as pessoas acabaram se acomodando. Aí nós vamos ver o profeta falando: a casa é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, enquanto a casa de Deus se encontra
abandonada. É por isso que vocês plantam muito e não colhem nada, o profeta Malaquias dizendo, o que vocês recebem é fiar no saquetel furado. Aí ele vai falar sobre o cortador, o migrador, o destruidor. Então esses profetas eles foram usados por Deus nesse período para estimular, para exortar a todos quanto à reconstrução do templo. Olha, se Deus libertou vocês, nós temos que restaurar o templo. O templo é o símbolo da reverência, do reconhecimento e da adoração a Deus. O templo, ele era vamos dizer assim, era um monumento que representava a imagem do povo de Israel. Era o símbolo da fé do povo de Israel. Esse profeta também tinha que exortar o povo e animar quanto à observância da lei. Nós vamos pegar, por exemplo, Neemias, que não foi profeta, irmãos. Neemias foi um estadista, tá bom? Ele foi com a autoridade delegada por rei e ele foi governador ali sem salário. Ele abriu mão do salário dele. E muitos hoje brigam por conta do dízimo na igreja, né, irmão? E Neemias pegou o caminho oposto. Ele chegou, quando ele foi prestar o relatório, irmãos, para o rei, ele voltou. Sanballat já estava morando lá dentro do templo e casou os sacerdotes com mulheres pagãs. Irmãos, então houve um período tumultuado ali. Então eles exortavam as pessoas quanto à observância da lei. Se eles não respeitavam os profetas, eles tiveram que respeitar o braço forte de Neemias, porque Neemias teve uma ocasião, irmãos, que ele pegou aqueles sacerdotes, os filhos do sacerdote pelas barbas, arrancou a barba, não foi com gilete não, meu irmão, não foi com navalha, arrancou barba na mão, na unha, e meteu pescoção, voadora, dedo no zóio, mas ele era autoridade, tá bom? Ele era um estadista, ele tinha autoridade para tal. Esmurrou, bateu e falou, devolve essas mulheres e os seus filhos. Vamos botar ordem, por causa dessas misérias que vocês fizeram, nossos pais fizeram, é que nós fomos para o cativeiro. Então nós vamos ver que Deus levantou Neemias no meio desses profetas, irmãos. Porque o profeta, ele entregava a mensagem e o povo, não é bem assim. Ó, irmão, quando Deus levanta Neemias, a chapa era quente, o chicote estalou e botou ordem na casa, meu irmão. Então nós vamos ver que eles foram usados por Deus, esses profetas. Por exemplo, no dia de sábado, Israel estava lá negociando com aqueles povos, Neemias botou ordem aqui, falou, não, vocês não vêm trazer essas mercadorias para cá no dia de sábado, não. Vocês vão trazer no outro dia. O dia de sábado é o dia consagrado a Deus, irmão. Então, o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias foram muito usados pelo Senhor na reconstrução do templo. E Neemias, que não era profeta, mas é contemporâneo destes aí, foi usado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os demais profetas. Jonas foi o profeta mais mal-humorado da história. Nínive havia se convertido e ele ficou extremamente irado. Mais de um século depois, Naum profetizou a aniquilação de Nínive. O pecado desse povo se tornou insuportável aos olhos de Deus. Obadias profetizou acerca dos edomitas. Eles praticavam violência contra Judá e até zombaram do cativeiro deste povo. Além desses profetas que nós acabamos pré-exílio e pós-exílio, nós temos aí outros profetas. Samuel é considerado profeta, Elias, Eliseu, mas nós estamos estudando agora sobre os profetas maiores e menores, tá bom? Uma relação de profetas que não são literários, tá bom? Que não deixaram obra escrita. É o caso, por exemplo, o profeta Jonas tem um livro no nome dele, né? Da história dele. É o profeta mais zangado, mais estressado, mais mal-humorado que a gente vai encontrar na Bíblia, irmão. A gente fica doido para ganhar uma alma para Jesus. Esse homem ganhou uma cidade inteira, mas ele ficou zangado, que ele queria ver aquele povo sendo fulminado, destruído, que o povo era rebelde, mas ele também foi rebelde. Deus teve misericórdia dele lá no fundo do mar. A misericórdia que ele experimentou, ele queria negar esta misericórdia
para a cidade de Nínive. Falou, ô Jonas, vamos ponderar um pouco, meu filho. Esse povo não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Você é profeta, rapaz. Você sabe da minha vontade, você seguiu o caminho contrário. Eu fui misericordioso com você, você não vai ter compaixão desse povo. Deus exortou o profeta mais mal-humorado, e ficou extremamente irado. Aquele profeta que precisava tomar suco de maracujá, tá bom, meu amado? Mais de um século depois, irmão, aproximadamente 120, 150 anos, o profeta Naum, ele profetizou a aniquilação desse povo, da cidade de Nínive. Porque aquela geração dos dias do profeta Jonas, aquela geração se arrependeu e mudou de vida. Mas a geração seguinte, irmão, ela se envolveu com o pecado. Aí, meu irmão, não teve jeito. O pecado deles se tornaram insuportável aos olhos de Deus, e Deus aniquilou esse povo, tá bom, meu querido? O profeta Obadias, ele profetizou acerca dos edomitas. Os edomitas, irmãos, eles eram descendentes de Esaú, Edom, vermelho, né? Este povo, irmãos, eles usaram de violência contra Judá, o reino de Judá, o reino do sul, quando eles foram para o cativeiro. Eles pegavam os judeus, torturavam e até entregavam na mão dos caldeus, irmãos. Eles não usaram de compaixão, de misericórdia. E para completar, eles zombaram, fizeram chacota, eles festejaram, sapatearam em cima da desgraça de Jobá. Ah, irmão, mas Deus levantou o profeta Obadias, e Deus iria trazer a espada, Deus iria trazer, meu irmão, a justiça sobre os edomitas, que embora eles tivessem laços sanguíneos, eles não tiveram compaixão e sequer um pingo de respeito para com os judeus. Isso faz lembrar aquele tipo de irmão, quando alguém ele tem um deslize, um pecado moral, uma falha, ele parece que celebra, fala, não falei, aquilo era hipocrisia só, rapaz, e faz uma festa, meu irmão. Ô, irmão, tem cuidado. Cuidado quando você fica sapateando em cima da desgraça alheia. Quando as coisas não dão certo para alguém, que o pecado dele é tornado público, Israel fez por merecer para ir para o cativeiro. Mas a postura dos edomitas foi uma postura de altivez, de soberba, irmãos. E eles receberam também a vara de Jeová, o chicote de Jeová no lombo deles. Então, cuidado. Quando alguém tiver alguma falha na casa de Deus, irmão, vamos ser compassivos, vamos orar. Já houve tempo na Assembleia de Deus, quando alguém era excluído na reunião de membro, irmão, a igreja chorava, ouvia essas histórias. As pessoas choravam porque aquela pessoa estava afastada da comunhão com a igreja. E a igreja chorava pedindo a Deus o perdão do pecado daquela pessoa, que ela fosse restaurada. Hoje, irmãos, Satanás ele só machuca o crente, e quem vai matar ele não é o diabo, não, os próprios crentes mesmos, que não estendem a mão e jogam pedra e acabam de matar a pessoa. Mas eu tenho certeza que você não é desse tipo de pessoa. Amém? Glórias a Deus. O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, irmãos, ele é conhecido também como o livro da revelação. É o único livro profético no Novo Testamento, tá bom, meu amado? Se no Antigo Testamento nós tivemos muitos profetas, no Novo Testamento nós temos um livro. Não significa que no Novo Testamento não tenha profeta. Teve profeta, assim conforme nós estudamos. Dons e ministério. O profeta era também um ministério. O livro do Apocalipse foi comunicado pelo Senhor Jesus ao apóstolo João, necessariamente na ilha de Patmos, tá bom? E traz as revelações acerca do fim, dos últimos acontecimentos. Mas, acima de tudo, o livro do Apocalipse, ele revela a soberania de Deus em face de toda maldade, de toda malignidade deste mundo tenebroso. Ele mostra que Deus está assentado no alto sublime trono e ele detém o pleno controle sobre todas as coisas. E no final,
tudo vai sair conforme ele determinou na sua palavra. Autoria, propósito e destinatários. Também conhecido como o livro da Revelação. Sua autoria é atribuída a João. O propósito deste livro era revelar a soberania de Deus em face das coisas que brevemente devem acontecer. O conteúdo inicialmente foi direcionado às igrejas da Ásia Menor, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Todavia, a revelação diz respeito a todos os cristãos de todas as eras. O livro do Apocalipse, irmãos, ele foi escrito por João, tá bom? Foi João que escreveu o livro do Apocalipse, tá bom? Isso aí não tem nenhuma dúvida. Qual era o propósito de Deus ao trazer a revelação neste livro? Eu posso dar inúmeras razões aqui, interpretações, mas eu ouso afirmar, primeiro, esse livro revelava aos cristãos da época a soberania de Deus. Ali, a mensagem central é, meus irmãos, nós vamos passar dias difíceis, dias de perseguição. Há quem diga, por exemplo, que as 7 igrejas, embora elas sejam históricas e literais, cada igreja desta representa uma fase da igreja em determinado momento da história. E alguns teólogos compreendem que nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, a igreja desviada, e a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Elas coexistem, tá bom? A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, a igreja desviada, que foi exortada a se arrepender. Então, essas cartas foram direcionadas para esta igreja, o Apocalipse, foi direcionado para estas igrejas. Agora, esta mensagem, irmão, a revelação ali contida, diz respeito a todos os cristãos de todas as eras, não somente no tempo dos apóstolos, mas de todos os cristãos de lá para cá. Porque nesta carta, meu irmão, neste livro, ele traz revelações tremendas no campo da política, no campo da religião, no campo da filosofia, no campo da economia, e nós vamos estar vendo tudo isto se cumprindo nos nossos dias. É uma mensagem dirigida a essas 7 igrejas da Ásia Menor, que nós já citamos aqui, mas essas revelações e esta mensagem diz respeito a mim e a você, que aguarda a volta do Senhor Jesus. Uma mensagem de esperança. O livro de Apocalipse assevera que os salvos reinarão com Cristo no milênio e na eternidade. O diabo e todos que fazem sua vontade serão lançados no lago de fogo. Este livro, acima de tudo, revela a soberania de Deus em face de todo o mal existente. Haverá um recomeço de todas as coisas. Os salvos adentrarão no perfeito estado eterno e ali estarão para sempre com Jesus. A mensagem do Apocalipse, irmãos, é uma mensagem de esperança. Esperança tanto para o crente como para também o descrente, porque o descrente ele pode se arrepender, ele pode abraçar esta promessa. Então o livro de Apocalipse, irmãos, ele é claro ao afirmar, independente de crente ter morrido no Coliseu Romano, ter sido devorado por bestas feras, terem sido mortos pelos gladiadores romanos, terem sido torturados, como muitos cristãos ao longo da história, por causa do nome de Jesus. O livro de Apocalipse ele traz uma certeza. Os salvos, eles reinarão com Cristo durante o milênio, literal, neste mundo e na eternidade. Então, a Bíblia fala, neste livro de Apocalipse, que o bem,
A luz vai triunfar sobre o mal e sobre as trevas. Que os crentes que hoje são perseguidos, que morrem, eles não são vítimas da fé, são heróis, são mártires da fé cristã e reinarão com Cristo neste mundo que os odiou, neste mundo que não aceitou a mensagem desse povo. Então, eles reinarão com Cristo nesta vida, no milênio e na eternidade. E quanto ao diabo e todos aqueles que fazem a sua vontade serão lançados no lago do fogo eterno. Lá vai estar o anticristo inaugurando, a besta, que é o falso profeta, um líder religioso, o diabo e todos os demônios, o império das trevas. Então mostra o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. Mas acima de tudo, este livro, irmãos, ele nos leva a enaltecer a soberania de Deus, ó profundidade das riquezas, tanto do saber quanto do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele e para depois receber, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse livro, irmãos, ele exalta a soberania de Deus. Ele mostra as duas testemunhas que vão operar sinais e prodígios durante a grande tribulação. 144 mil judeus convertidos, canela de fogo, chapa quente, pregando abertamente contra o anticristo, irmãos. Muita salvação vai se dar nesse período. Nós vemos o Deus agindo na terra de forma sobrenatural, com pragas, sinais e prodígios, mas também com muita salvação. O livro de Apocalipse, ele é um livro de esperança, porque ele fala de um novo recomeço de todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Deus fará um novo céu, uma nova terra, e meu irmão, vai ter um novo recomeço, reset que nós temos aí. Deus vai realizar isso, e os salvos adentrarão no perfeito estado eterno. No perfeito estado eterno, o mar já não existirá. A morte, o inferno, o pecado, todos adentrarão no estado eterno, e todos este mal, todas as lembranças ficarão no esquecimento, porque nós adentraremos no estado perfeito eterno. Nós vamos conhecer o universo, as galáxias, nós vamos conhecer a grandeza da obra de Deus. Uma eternidade não será o suficiente para nós nos apaixonarmos cada vez mais com o nosso Deus. Nós teremos livre acesso a Ele. Nós vamos explorar as galáxias, a ciência, a economia, a filosofia, o saber humano, meu irmão. Não é nem saber humano, a revelação, o conhecimento que vai ser alcançado é algo jamais sonhado, imaginado, meu irmão, porque a eternidade não é lugar de monotonia, de ficar deitado na rede, tomando água de coco e os anjinhos balançando as asas para um lado e para o outro. Não! A eternidade será lugar de trabalho, de projeto. Deus vai nos dar autoridade para nós explorarmos o universo, meu irmão. O multiverso, como a ciência declara, nós estaremos eternamente com o Senhor. Você tem esta viva esperança? Eu tenho essa esperança. Glórias a Deus. Nós adentraremos no perfeito estado eterno. Sabe por que lá vai ser lindo, maravilhoso? Porque o nosso Jesus vai estar lá. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos que trabalham ao nosso favor, os crentes de todas as eras, os patriarcas, os heróis da fé. Meu irmão, vai ser maravilhoso demais. Glória a Deus. Meu irmão, encerramos aqui a nossa ministração. Que o Espírito de Deus complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. A proposta desses estudos é dar uma pincelada rápida em cada profeta, mas você pode se aprofundar mais estudando, buscando literaturas mais apropriadas. Se você deseja este material para auxiliar a sua ministração, eu te convido a fazer parte do grupo dos 300. Meu irmão, Deus é minha testemunha, tenho enfrentado dificuldades para continuar com esse projeto. Estou trabalhando, fazendo o curso do Senai, estou trabalhando com ar-condicionado,
estou trabalhando com energia solar, ainda não emplaquei, porque eu terminei o curso tem pouco tempo de instalação de ar-condicionado, refrigeração e manutenção, e estou fazendo um de 1 ano e meio pelo Senai, está me tomando muito tempo. E eu preciso de respaldo, de recursos para prosseguir nesse projeto. Por isso que eu te convido a fazer parte desse grupo dos 300. São pessoas que se apresentam com ajuda, meu irmão, para que nós possamos prosseguir nesse projeto. Tem o meu telefone no rodapé. Se você deseja abençoar esse projeto, eu gostaria que primeiro você compartilhasse esse material. Deixe o seu like, deixe uma palavra de incentivo, tá bom, meu querido? Isso vai ser muito bom para o canal. E eu não recebo dinheiro do YouTube por conta da visibilidade. Esse projeto é um projeto voluntário sem fins lucrativos. Se você compreende que esta obra é de Deus, estenda a mão para nos ajudar. Amém, querido? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus amado, fala aos nossos corações, fala ao coração do teu povo, trazendo fé, esperança, confiança, apesar de todo o mal, apesar, meu Pai, da manifestação aparente do anticristo, da grande tribulação, dos dias difíceis que virão, a tua palavra nos assegura que o Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor, antes que a história se cumpra, o Senhor já escreveu, meu Deus, deixou um spoiler na história, que o mal não prevalecerá. Meu Deus, o diabo, seus anjos e todos que fazem a sua vontade serão lançados no lago de fogo eterno. Quanto àqueles que temem ao Senhor e amam a tua palavra, estes adentrarão no perfeito estado eterno. Meu Deus, renova a nossa fé, a nossa convicção. Firma os nossos pés na rocha, porque nós queremos adorar ao Senhor não somente em espírito, mas com todo o nosso ser. Nós queremos contemplar a tua glória e adorá-lo por toda a eternidade. Fica conosco, nos abençoe, conduza-nos com teu braço forte, com a tua mão poderosa. Pois assim, meu Deus, nós te oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu irmão, fique na paz e até o próximo programa. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu vou estar sobre as nuvens, encontrando com o meu Senhor. Mas não fica triste, não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Porque eu encontro com você sobre as nuvens. E quem é que vai estar lá em cima, lá no topo, lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso? Ele, o amado das nossas almas, o desejado das nações. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.